Olá a todos, graça e paz. Hoje eu quero ler um texto que se encontra no Salmo 73 e o versículo 26, que diz assim: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Hoje eu quero falar do Deus do além, sabe? Nós somos seres aquém, né? Mas Deus é o Deus do além. Em qualquer perspectiva de vida, seja em qual área da racionalidade humana em que a nossa mente consegue alcançar, desvendar, seja em qualquer formas de entendimento acerca da vida, da ciência, da biologia, do saber, do entender, do criar, do existir, da vida, da morte, do presente, do futuro. Não importa o aspecto em que nós possamos evoluir a partir ou acerca desses fatos, pegando tudo isso e procurando um entendimento, uma lógica e uma razão, nós vamos chegar a uma conclusão no final que Deus vai estar sempre além de tudo isso. Deus vai estar sempre além da ciência, além do ser, além do existir, além do ter ou não ter, além do viver ou morrer. Deus vai estar além de tudo isso. Por isso que a nossa relação com Deus só é possível à base de fé, à base de confiança. Por quê? Porque naquilo que eu não entendo, naquilo que não tem uma explicação lógica, naquilo que a racionalidade humana não consegue compreender, se entende e se aceita por fé. Por quê? Porque Deus está além destas coisas. Quando eu me deparo com esse texto, eu vejo que o escritor, ele tem essa percepção de Deus, que é muito interessante, porque embora Deus está além de todas as coisas, às vezes com a nossa mente formatada de uma racionalidade e buscando todos os dias na vida uma forma para procurar entender determinadas coisas, nós ficamos limitados acerca de Deus. E nessa limitação, nós muitas das vezes ficamos sem desfrutar da verdadeira profundidade daquilo que Deus é e aquilo que Deus representa para nós. Então, quando eu digo que Deus é além, o escritor, ele tinha esta consciência. Haja visto que o Salmo 73 é um salmo de uma grande frustração, de alguém que com a sua mente formatada para pensar apenas nas coisas desta vida, começou a fazer comparação entre ele e o ímpio, e ele viu que a vida do ímpio era melhor do que a dele. A palavra de Deus diz que há uma mudança nele quando ele entra no santuário de Deus para falar com Deus acerca destas coisas. Aí o Senhor se revela no íntimo para ele e abre-lhe os olhos, porque quando nós queremos entender Deus a partir da lógica, Deus vai diminuindo na nossa concepção e nós vamos ficando cegos, nós vamos ficando reduzidos, vamos ficando fracos, entristecidos, frustrados e desanimado em relação à fé. Porque Deus não se entende pela lógica e nem por explicações.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que enquanto nós estamos nesse corpo, nós entendemos por partes. Nunca vamos entender por completo. Por quê? Porque Deus está muito além e nós estamos aquém. Mas quando ele entra, o salmista entra no santuário de Deus e ora, busca a presença de Deus, se derrama, Deus se revela para ele, de forma que ele venha abrir os olhos e venha perceber de que a sua visão em relação a Deus estava mesmo muito limitada. Então aqui nós aprendemos uma coisa, que quando nós queremos respostas que nós não temos, queremos entender certas coisas, só há um meio para a gente sanar esta questão racional e humana em nós. Entrarmos na presença de Deus e falar com Ele. E quando ele entra na presença de Deus, ele chega à conclusão que o seu conceito acerca de Deus era como se ele fosse um animal irracional. Ele chama aqui no texto que ele se tornou um bruto, uma pessoa sem sensibilidade. Ele chama a si mesmo, dentro dos conceitos que ele estava vivendo, de ignorante. E verdadeiramente, quando nós não procuramos entender Deus a partir da lógica da fé e queremos uma explicação lógica para tudo o que nós passamos na vida, nós verdadeiramente nos tornamos ignorantes. Porque é a resposta que nós nunca vamos ter. E por isso que eu dependo de fé, para continuar tendo esperança de que o que eu não tenho de resposta hoje, um dia eu vou ter. E não no sentido de explicação, mas quando for revelado o que é perfeito, todas essas coisas serão sanadas. Mas enquanto eu estou em vida, nesse corpo, em uma mente humana formatada, o que vai acontecer? Eu dependo sempre da fé para continuar confiando naquilo que eu não entendo, naquilo que eu não sei. É por isso que eu sirvo um Deus que está muito além do meu entender, da minha compreensão lógica das coisas. E aí, quando ele entra em oração, Deus abre-lhe os olhos. Em uma parte do texto ele diz que os pés dele quase se desviaram, quase se afastou do Senhor, por querer compreender certas coisas, que nós só entendemos elas por fé e quando nós colocamos elas em oração, porque em oração Deus nos responde, não nos explicando tudo, mas nos motivando através da esperança e da fé, que mesmo assim, sem entender, vale a pena continuar servindo ao Senhor. Porque o nosso Deus está muito além da vida, da morte, do dia, da circunstância, da certeza e da incerteza. E é nisso que nós devemos confiar, e é nisso que nós devemos descansar. Como que nós entendemos que Deus está muito além? E ele chega à conclusão e tem essa revelação de Deus, ao ponto de dizer, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, a minha força, a força do meu coração, ela sempre será de Deus. E Deus será sempre a minha herança para sempre. Oh, meu irmão, entenda isso. Ainda que a sua carne, ainda que a minha carne, ainda que o meu coração venha desfalecer, todavia, a nossa força não está na força do meu coração e da minha carne. A nossa força sempre foi do Senhor.
sempre veio do Senhor. Mas quando nós estamos no nosso corpo, bem de saúde, com a nossa mente, com todas as capacidades funcionando como deve ser, somos enganados e acreditamos que essas forças vêm de nós mesmos, mas não vêm. Por isso que o nosso Deus está muito além, que ainda que a sua mente apagar e o seu corpo desfalecer, Deus está muito além destas coisas. Ele é e será sempre a tua força, a força do teu corpo e o sustento da tua mente. Ele será a sua herança eterna. Por isso, não desfaleça. Continua crendo que aquilo que você não entende hoje, aceita por fé e sabe de uma coisa, que é em esperança e que nós devemos viver essa vida. Mas quando aquilo que vier, quando o perfeito vier e aparecer, nós já não precisamos de esperança, porque todas as respostas que hoje nós não temos, nós iremos encontrar nele. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.